Senhor prefeito, fico prejudicado a resposta, né? Não sei nem o que dizer. Poder público, quando há uma concessão ou uma permissão, tem que seguir a orientação que a AGIR estabelece. Então, eu destaco a importância que a AGIR tem de preservar em seu quadro um cargos técnicos de pessoas que têm um comprometimento de serem imparciais. Eu destaco, gostaria que o senhor Paulo Costa estivesse aqui para responder esse questionamento, né? Como alguém que, segundo informações aqui, esse quinto aditivo já estava sendo discutido já lá desde 2019, fazendo parte do poder público municipal, em 2023 assume a presidência justamente da AGIR, que tem esse poder fiscalizador e normatizador, para ir fazer uma determinação de assinatura ou não assinatura de um termo aditivo. Senhor prefeito, fico prejudicado a resposta, né? Não sei nem o que dizer. Então, qual é a efetividade que vocês esperam? Quanto mais reuniões, mais transparência e mais debates a respeito disso. E a gente tem a oportunidade de mostrar a incoerência, seja dos representantes da BRK ou da própria administração. Porque dizem que o sistema de coleta, através do caminhão limpa-fossa, tem a mesma eficiência que a rede subterrânea e, ao mesmo tempo, pretendem investir mais 309 milhões para seguir ampliando a rede subterrânea. Então, isso, para mim, é mais uma incoerência comprovada através do discurso aqui hoje dos representantes da BRK e, com certeza, a gente tem muito a investigar nesse contrato. A atividade da população é essencial. Sem vontade da população, sem essa provocação, a gente sabe que não haverá uma solução. O senhor espera que a população de fato se mobilize para chegar aqui e lutar junto com vocês? Eu não só espero, como eu tenho certeza que a população vai se mobilizar, porque daqui a pouco vai começar a chegar a fatura na casa das pessoas. E quando dói no bolso, aí sim que a choradeira é grande e com razão, porque a população está sendo injustiçada. A gente tem um plano municipal de saneamento básico que não está sendo cumprido, ou melhor, está sendo rasgado pelos agentes públicos da nossa cidade e a gente precisa rever todos os atos legais que não foram cumpridos. A própria OAB teve um documento com parecer muito contundente dizendo que existem diversas evidências de que esse documento ele traz irregularidades, esse quinto aditivo traz essas irregularidades e a gente vai fazer esses apontamentos com o apoio da população, com certeza. Okay. Gente, todo mundo sabe que está em andamento a possibilidade de uma CPI com relação à BRK Ambiental e Blumenau, que recebeu um aumento, né, um aditivo no contrato agora. Estou aqui com o presidente Samay, que assinou o aditivo, né? Mas eu gostaria de saber do senhor, Alexandre, por que assinou esse aditivo nesse início de governo? Muito bem. Boa tarde, Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer a sua audiência, né, sobre esse assunto tão importante e polêmico na cidade de Blumenau nos últimos meses. Então, por que o Samay e a Prefeitura assinaram esse contrato aditivo? A gente precisa voltar um pouco no tempo. Assim que a AGIR foi criada, né, o município assinou com a AGIR um protocolo de intenções, se obrigando a cumprir com as determinações impostas pela agência reguladora. E pela resolução 003 de 2013 da agência, né, impôs sanções ao Samay e à pessoa do gestor pelas determinações não impostas e não cumpridas. Então, dessa forma, ao assumir a gestão, solicitamos, e como um acordo com a concessionária, a alteração de algumas cláusulas que já haviam sido discutidos desde 2019, né, de uma determinação que a agência reguladora, né, finalizou, em decisão final, em setembro do ano passado, né, que o Samay, à época, não recorreu, então cabe a nós, né, dar esse cumprimento. Mudamos algumas cláusulas que possibilitem que nós discutíssemos o contrato. Não obstante, a agência reguladora tem uma presunção de veracidade e legitimidade, conforme o juiz que indeferiu a tutela antecipada da declaração popular dias atrás, fomos um pouco além e provocamos o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas acompanhe de perto a prestação desse contrato. Então, pela primeira vez na história desses 15 anos de concessão, o Tribunal de Contas do Estado, né, nosso órgão máximo de fiscalização, está de olho com uma lupa, né, num pente fino em todas essas contas, né, que nos dá mais tranquilidade. E tão logo encerrado uma auditoria, contratado pelo Samay para rever também esse contrato de concessão, beneficiando a população, entraremos sim com o processo de revisão tarifária, que nunca foi feito nesses últimos 15 anos por parte do poder concedente. Então, logo, né, havia a manifestação da empresa de auditoria, assim o faremos para beneficiar a população. Ok, obrigado. Heber, representando a BRK, engenheiro aqui, né, que acompanhou lá no início, não quando começou o contrato, mas ainda quando era Odebrecht, depois saiu de Blumenau, retornou agora com a BRK há alguns anos já.
Tem muitas perguntas que a gente precisa fazer, nós estamos pautamos inclusive antes do aumento e que os vereadores deixaram também acontecer para agora fazer algumas indagações. Nós vamos ver as obras sendo retomadas na cidade por parte da BRK. Tem muita reclamação por parte da população com relação ao recapamento do asfalto, né? Que fica ali a desejar. No primeiro momento ele acontece, depois ele cede e fica desnivelado com o asfalto. Isso vai continuar? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a oportunidade de estar aqui hoje na casa ela é fundamental para a gente, até para tirar essa dúvida e tem muita curiosidade, a gente tem que esclarecer e isso é uma obrigação da concessionária, prestar contas para a imprensa, para a Casa Legislativa e para todos os clientes de fato. A gente agora assinou um novo contrato de financiamento, indo pelo que você falou da retomada das obras. A gente tinha um financiamento anterior de 219 milhões de reais que a gente captou lá em 2012. Naquela data foi o maior financiamento de saneamento para a cidade de Blumenau. Então agora com o novo são mais 309 milhões de reais e de novo nessa data ele é o maior financiamento para saneamento em Blumenau. A gente tem agora a fazer mais 155 quilômetros de rede, mais 10 mil ligações. E a obra, o transtorno da obra é aquele de máquina no meio da rua, o trânsito, o SIG-PARE, o tempo da compactação. Então, e no final, você não tem nenhuma dúvida, tem que ser feito o recapamento, seja de asfalto, de paralelepípedo, de paver, de sextavado. E onde eventualmente acontece de ter algum afundamento, é obrigação total nossa, não há nenhuma desculpa ir lá, corrigir e deixar da maneira certa. Isso vai ser feito então? Com certeza. Com relação à fossa, né, que haverá limpeza por parte de caminhões contratados ou da própria BRK, fica difícil para a população entender como que essa efetividade vai existir num tratamento de esgoto, porque vai ficar o ano inteiro lá indo para a rede sem o tratamento, caindo isso no rio, nos afluentes, enfim. Qual a eficiência desse tratamento? É importante a gente trazer aqui para a parte de normativas técnicas, né? Não é uma invenção da BRK, são as normas técnicas da engenharia brasileira. Toda fossa tem um período que ela tem que ser limpa, que é uma vez por ano tem que ser feita. A grande maioria do que tem hoje, nem todo mundo segue esse período e aí é que o tratamento não funciona. A partir do momento que a gente passa a ter a responsabilidade de cumprir isso uma vez por ano, essa efetividade ela começa a ser a fossa bem cuidada e a manutenção ali periódica feita, ela funciona adequadamente. Para finalizar, algumas partes da cidade continuam sendo com a rede de tratamento e outra parte agora com o uso de caminhões, né? Quais são os bairros, quais as regiões que vão ter a coleta por parte dos caminhões? Nesse momento, toda a parte da cidade que ainda não tem rede e conforme as obras novas de rede vão sendo implantadas, nesses lugares onde a gente implantar, o caminhão deixa de ser necessário. Isso principalmente nas partes fora do centro, as partes mais distantes do centro, onde o esgoto vai fluir mais facilmente. A partir de 2025 já? Já estamos fazendo desde que começou o ano em todas as escolas, em toda a parte do que a gente chama dos próprios públicos, e a partir do segundo semestre, então a gente começa com todo o protocolo de informação, de conscientização, de agendamento, para aí começar com toda a parte de residencial normal. E até 2029, Blumenau vai ser a primeira cidade de Santa Catarina a estar com as metas do marco de saneamento plenamente cumpridas. Ok, obrigado. Obrigado a vocês. Olha, o André Rostin, que hoje está representando aqui a AGIR, o acionado aqui, o chamado foi Paulo Costa, diretor da AGIR, né? Mas não pôde vir. Qual seria o motivo desse não comparecimento dele hoje, André? O senhor Paulo Costa justificou à Câmara um compromisso que ele tinha de agenda e não poderia comparecer. Nesse sentido, ele até pediu para que fosse feita uma nova data em que ele estaria sim presente, ele gostaria de estar aqui, mas foi impossibilitado. Nesse sentido, ele entendeu por bem, então, para que não se perdesse agendas e tudo, que eu viesse a representá-lo. E eu trabalho na parte de regulação econômica da AGIR. Certo, obrigado. Não desmerecendo sua pessoa, é claro, né? Fez excelente explanação. Uma das indagações por parte dos vereadores foi sobre esse aditivo ter passado pelo comitê da AGIR, né? E não ser uma decisão monocrática ou algo nesse sentido. Havia necessidade de se passar, por exemplo?
aditivo de contratos, por regra, não passam pelo comitê de regulação. Qual é o papel do comitê de regulação na AGIR? Pelo protocolo de intenções, eles são a segunda instância de uma reclamação de algo que as partes não se sentiram confortadas ou se sentiram guaridas quanto a uma decisão da AGIR. Nesse sentido, elas têm prazo de recurso que deve ser respeitado para entrar com recurso sobre o comitê de regulação. E ele é soberano sobre sua decisão, inclusive contrariando até uma decisão da AGIR. Então, no aditivo de contrato da sua assinatura, não tinha essa prerrogativa de passar pelo comitê. Então, ok, obrigado e bom trabalho. Obrigado.